Mudança de voto no Supremo. Processo anulado. O que isso significa na prática? Em 60 segundos, a gente vai entender os fatos, tipo, sem viés, só com informação verificada. É o nosso foco, sempre. Para quem nos acompanha e pode imaginar a tela, pensem naquela clássica balança da justiça animada, sabe? Pesando os fatos, acompanhada de uma manchete urgente ali, STF, decisão. O clima em Brasília era bem esse mesmo, de urgência e muita atenção. Com certeza. Boas-vindas a mais um mergulho profundo nas engrenagens do Brasil e do mundo. Aqui no Rádio Jolítica, a nossa missão hoje é dissecar a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro lá no caso do Triplex. Um caso complexo, né? Muito. E a nossa promessa é a de sempre. Linguagem simples, fatos checados diretamente nas fontes originais e, claro, uma análise que deixa as paixões políticas totalmente de lado. Essa isenção é absolutamente crucial aqui. A gente tem sobre a mesa uma pilha de documentos super complexos. Sim, vi os arquivos. Temos as decisões oficiais da Corte, resoluções do Comitê de Direitos Humanos da ONU, análises jurídicas detalhadas, além de artigos acadêmicos sobre ética. É muito material. Sim, e o nosso papel não é dizer quem está certo ou errado na arena política, sabe? Mas sim entender as engrenagens processuais. Como e por que o sistema de justiça brasileiro tomou essa rota específica. É quase uma anatomia de uma decisão histórica. Bom, para entender a magnitude desse evento, a gente precisa voltar aos ponteiros do relógio para o dia 23 de março de 2021, lá em Brasília. Exato. O cenário era a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Isso. E o placar ali, ele estava travado. Para quem nos ouve visualizar, pensem num jogo de futebol com 2 times e 5 juízes na mesa para decidir um recurso crucial. E antes dessa data, o cenário era um empate técnico de 2-2. 2-2, aham. Mas é aí que veio o ponto de virada, né? A ministra Carmen Lúcia, que lá em 2018 tinha votado de um jeito, alterou seu posicionamento. Ela recalculou a rota. O resultado final cravou 3-2 pela parcialidade. Ficaram Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e a Carmen Lúcia, de um lado, Edson Fachin e Cássio Nunes Marques, do outro. E olha, o que salta aos olhos nessa cronologia toda, observando as análises jurídicas que a gente compilou, é que esse placar de 3-2 não foi um raio em céu azul. Como assim? O lapso temporal entre o início do julgamento e esse desfecho é gigantesco. O ministro Gilmar Mendes pediu vista do processo lá em 2018. Pedir vista é só pedir mais tempo para ler o processo, né? Na teoria processual, sim. É solicitar mais tempo para analisar os autos de um caso complexo. Só que ele manteve esse processo sob a guarda dele por praticamente 2 anos. Espera, 2 anos? 2 anos. Mas isso não deveria ser só uma pausa técnica? Tipo, por que segurar uma decisão dessa magnitude por tanto tempo? Eu fico muito curiosa com essa parte. Na teoria pura, sim, seria apenas tempo de leitura. Mas os observadores do meio jurídico que constam nas nossas fontes apontam que a gestão do tempo na pauta do STF atua, com frequência, como uma ferramenta estratégica. Ah, entendi. Pensa nas placas tectônicas da política e da justiça brasileira durante esses 2 anos. O cenário mudou completamente. Sim, muita coisa aconteceu. O então juiz Sérgio Moro deixou a magistratura, para assumir o Ministério da Justiça de um governo recém-eleito. Meses depois, ele rompeu com esse mesmo governo e saiu do cargo. Nossa, e no meio de tudo isso ainda teve aquele vazamento estrondoso de mensagens. A famosa vaza-jato. Exato. O vazamento das conversas de aplicativos entre a força-tarefa de procuradores e o ex-juiz. Mas a gente precisa separar as coisas aqui. Qual o peso legal disso? Então, embora essas mensagens tenham uma natureza jurídica muito específica, que a gente vai detalhar já já, o impacto delas na percepção pública sobre a Lava Jato foi inegável. O clima em Brasília mudou. Mudou. Os ventos na corte sopraram em outra direção. E esse intervalo de 2 anos acabou pavimentando o caminho para que a maioria da segunda turma formasse a convicção de que havia um problema estrutural ali. Isso nos leva direto ao voto que decidiu o jogo. A gente falou que em 2018, a ministra Carmen Lúcia tinha votado contra a suspeição. Ela não via elementos de parcialidade. E em 2021 ela muda?
A sensação é a de um professor que, sabe, pega uma prova antiga, revisa a folha de respostas à luz de um novo gabarito e percebe que a primeira correção estava errada. Uma ótima analogia. Mas o que exatamente, com base nas fontes, fez a ministra mudar de ideia? Os motivos oficiais são bem específicos e é super importante listar. Ela argumentou que novos elementos, somados ao que já estava lá nos autos, demonstraram uma quebra clara de imparcialidade. Quais atitudes ela citou? Ela apontou 3 atitudes centrais. Primeiro, a condução coercitiva do ex-presidente sem que houvesse uma intimação prévia para depor. Aquela de levar para depor sob força policial, certo? Isso. Segundo, a interceptação telefônica de advogados antes da adoção de outras medidas menos invasivas. O que fere a direito de defesa. Exato. E, por fim, a divulgação seletiva de áudios de escutas telefônicas na mídia. Só um detalhe que precisa ficar muito claro para quem nos ouve. Ela usou as conversas vazadas pelos hackers para anular o caso? Não, de forma alguma. E esse é um divisor de águas no processo. Importante frisar isso. Muito. A fonte ressalta que a ministra fez questão de frisar no voto dela que não utilizou as conversas de aplicativo como base legal. A fundamentação se apoiou estritamente em atos processuais públicos e documentados. Então ela focou no que estava no papel oficial. Sim, ela identificou o que chamou de uma confusão estrutural entre a figura do juiz e a figura da acusação. Mas pensando com a cabeça do cidadão comum, a ideia de um juiz proativo, sabe, aquele que vai para cima, que busca a verdade, costuma ser muito popular. É verdade, as pessoas aplaudem isso. As pessoas celebram muito esse perfil de juiz linha dura. Como isso se choca com as regras do jogo? Aí que tá. Esse choque é o cerne do artigo acadêmico sobre ética e parcialidade que a gente tem na nossa base. Os pesquisadores detalham que a Constituição brasileira adotou um chamado sistema acusatório. E como funciona isso na prática? Imagina um muro de concreto bem alto e intransponível no meio do tribunal. De um lado desse muro fica a acusação, reunindo provas. Do outro fica a defesa. E o juiz? O juiz fica sentado lá em cima do muro, olhando para os dois lados, totalmente equidistante. Ele não pode descer e ajudar a acusação a procurar provas. Nem dar dicas para a defesa. Exato. Então ele é um árbitro, né? E o árbitro não pode chutar a gol mesmo que ache que o atacante está perdendo uma chance clara. Perfeita definição. O oposto disso seria o sistema inquisitório, que era muito comum em séculos passados, onde a mesma pessoa investiga, acusa e julga. Fica tudo na mão de um só. E quando um juiz intercepta o telefone de um escritório de advocacia, por exemplo, ele passa a saber qual vai ser a estratégia da defesa antes mesmo dos advogados entrarem na sala. O muro desmorona. O muro desmorona totalmente. Se o juiz sugere caminhos para os promotores, a balança quebra. Foi essa ruptura que o STF identificou para justificar a anulação. Com um martelo batido e a parcialidade declarada, o que muda no mundo real? Todo aquele processo gigantesco simplesmente evapora. O impacto prático é cirúrgico e imediato. Primeiro, todas as decisões e sentenças dadas por aquele juiz naquele caso específico do triplex são declaradas nulas. Deixam de existir juridicamente. Deixam de existir. Segundo, o processo precisa reiniciar da estaca zero. Zero mesmo. E terceiro, que talvez seja o mais drástico, as provas colhidas sob a supervisão direta desse juiz ficam contaminadas. Elas não podem ser reaproveitadas pelo próximo juiz que assumir o caso. É aqui que a nossa análise chega no que talvez seja o maior momento de epifania dessa história toda. O xadrez que rolou nos bastidores do STF. Essa parte é um jogo complexo. Porque, tecnicamente, lendo as fontes, o ministro Edson Fachin já tinha anulado essas condenações antes do Gilmar Mendes colocar a parcialidade em pauta, certo? Certo. Mas por um motivo completamente diferente. Completamente diferente. É uma manobra jurídica que as fontes dissecam com muita atenção. Antes de o plenário julgar se o ex-juízo agiu com viés, o relator, ministro Edson Fachin, tomou uma decisão isolada. O que ele fez? Ele declarou que a 13ª Vara Federal de Curitiba era incompetente. Mas atenção ao vocabulário, né?
No direito, incompetência não significa falta de capacidade mental ou técnica. Ah, significa o quê, então? Significa que aquela vara específica naquela cidade não tinha jurisdição correta para julgar aquele tipo de crime que, segundo ele, não tinha relação direta com os desvios focais da Petrobras. Ah, então o Fachin disse, tipo, anula tudo porque o julgamento aconteceu na cidade errada ou na jurisdição errada. Exato. Seria o CEP errado. Mas por que essa diferença entre anular pelo CEP errado e anular por parcialidade importa tanto? No fim das contas, o processo já não ia ser anulado de qualquer jeito? Importa absolutamente tudo. A decisão de Fachin foi lida por muitos especialistas da nossa fonte como uma jogada de sacrifício para salvar a Lava Jato como um todo. Ou sacrifício? Pensa nisso como um jogo de xadrez, onde se entrega uma peça importante para proteger o rei. Faz sentido. Ao declarar a incompetência territorial e anular o processo por esse motivo técnico, o Fachin tentou argumentar que o pedido para julgar a imparcialidade do juiz tinha perdido o objeto. Ou seja, se o processo já não existe mais, não tem sentido a gente gastar tempo discutindo se o juiz foi justo ou não. Precisamente isso. Se essa tese do Fachin prosperasse, a suspeição não seria julgada. O problema ia ficar isolado apenas como um erro de jurisdição. E isso blindaria o resto da operação. Manteria a imagem da força-tarefa intacta. Porém, a segunda turma liderada pelo Gilmar Mendes rejeitou essa manobra. Eles decidiram seguir com o julgamento da parcialidade. Sim. Eles decidiram que a questão da parcialidade, que fere direitos fundamentais do réu, tem precedência absoluta sobre a questão territorial. Gilmar forçou a votação, mesmo com o processo já anulado. E ao fazer isso, criou-se um fato jurídico enorme. Mas olha, uma dúvida muito comum que a nossa audiência pode ter ao ler esses materiais. A gente ouve muito a expressão habeas corpus. Sim, o tempo todo. Essa decisão de anular o caso do triplex abre as portas das prisões e anula toda a Lava Jato automaticamente? Não, de jeito nenhum. É fundamental desmistificar isso. A decisão da Suprema Corte foi específica para o paciente daquele recurso. O paciente sendo a pessoa que entra com o pedido, né? Exato. O paciente daquele habeas corpus era o ex-presidente. Não é um botão de anular tudo que se aperta para dezenas de outros réus. Cada caso precisa ser analisado individualmente, argumentos, mas não é automático. Entendi. E se os tremores dessa decisão sacudiram Brasília, as ondas de choque certamente cruzaram o oceano, né? Como a comunidade internacional reagiu a essa virada? A reação mais palpável que temos documentada veio de Genebra. Temos um material riquíssimo relatando a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU. O que eles disseram? Após anos deliberando a portas fechadas, o comitê concluiu de forma independente que o ex-juiz foi sim parcial. Nossa. Que houve violação do direito à privacidade e que os direitos políticos do ex-presidente foram gravemente feridos durante a eleição de 2018. E aqui entra um detalhe diplomático que as fontes trazem e que chega a ser irônico. A postura do Estado brasileiro em relação à ONU sofreu uma mutação completa, não foi? Uma mutação total. É um estudo de caso sobre como a política de Estado reage ao judiciário. Em 2018, o governo brasileiro enviava documentos bem duros para a ONU. Defendendo a operação. Exato. A defesa oficial afirmava que as alegações de parcialidade eram fantasias sem base. O Estado blindava a operação. Mas o tempo avança para 2021. E o tom muda. Muda completamente. A Advocacia Geral da União envia um novo documento à ONU, dizendo que a queixa nem precisava mais ser analisada. Por quê? A justificativa foi que o próprio STF já tinha reconhecido a parcialidade e anulado as condenações. O Brasil usou a decisão como um escudo diplomático. Basicamente dizendo, olha, ONU, a nossa democracia funciona e a gente já limpou a casa internamente. Exatamente isso. É fascinante ver a mesma decisão ser usada de formas tão diferentes. Mas a gente precisa entender o impacto estrutural disso aqui dentro. Se a gente observar os pilares de justiça, política e economia, a mudança é gigantesca. Começando pelo epicentro, né? A justiça. A lição que fica é que os meios não justificam os fins no direito penal. O que nos leva de volta à questão das mensagens vazadas. Sim, o elefante na sala. O estudo ético das fontes aborda isso. Nós já estabelecemos que as provas colhidas por hackers são provas ilícitas. Correto. Aquela velha história da árvore envenenada não pode dar frutos limpos. Isso mesmo.
Ninguém pode usar mensagens roubadas para mandar um juiz para a cadeia. Mas a doutrina jurídica tem um conceito chamado princípio da proporcionalidade. E o que isso significa nesse contexto? Isso nos leva à tese do uso da prova ilícita para o réu, ou seja, a favor do réu. Pensa num absurdo jurídico, tá? Alguém hackeia um computador e acha um vídeo que prova que uma pessoa presa há 10 anos é inocente. Nossa, o Estado não pode usar o material para punir o verdadeiro culpado porque foi roubado. Exato. Mas o Estado pode ignorar o vídeo e manter o inocente apodrecendo na prisão só porque a prova foi ilegal. A justiça teria que fechar os olhos para a verdade para manter a regra formal, o que seria uma injustiça maior. É por isso que, de forma excepcional, a doutrina permite que uma prova ilegal seja usada para libertar alguém ou expor uma falha estrutural gravíssima. E as mensagens vazadas funcionaram meio que assim, né? Sim, as fontes acadêmicas discutem que, embora a ministra Carmen Lúcia não tenha usado os vazamentos no voto, no debate mais amplo, essas mensagens atuaram como uma prova por réu informal na opinião pública, mostrando que a balança estava quebrada. E essa mudança na balança da justiça cai como um meteoro no tabuleiro político, porque as decisões do STF não existem no vácuo, né? Não mesmo. Ao anular os processos, o tribunal garantiu a elegibilidade do ex-presidente, redesenhando totalmente as eleições seguintes. E o texto da decisão reflete muito isso. O artigo de análise crítica do discurso jurídico que lemos faz uma radiografia espetacular do voto do Gilmar Mendes. Os pesquisadores concluem que o voto foi muito além do jargão técnico. O relator usou estratégias de narrativização. Contando uma história no meio do voto técnico. Sim, ele usou a tribuna para traçar uma biografia crítica, retratando o ex-juiz como um juiz acusador. E mais, as fontes mostram que ele afirmou que a condução do caso fazia parte de um projeto populista de poder político. Um projeto para retirar um candidato da disputa eleitoral. Para os pesquisadores, essa linguagem demonstra que o discurso ali estava profundamente investido de ideologia. Foi um embate discursivo que respondeu ao clima político de frente. E quando a política e a justiça colidem com essa força, o terceiro pilar inevitavelmente sofre, que é a economia. A economia não lê só balanços, lê o diário oficial. Com certeza. Investidores globais buscam retorno e previsibilidade. A estabilidade jurídica é fundamental. Quando os observadores internacionais veem um sistema alterando sentenças maciças por falhas de jurisdição ou quebra de imparcialidade, o risco país sofre. A imprevisibilidade é o maior inimigo do mercado. Se as regras podem ser contornadas pelo próprio juiz da partida, que garantias o investidor tem de que os contratos dele serão respeitados? O mercado busca segurança, né? O desenvolvimento sustentável precisa de instituições íntegras. É uma necessidade de infraestrutura da nação. E com todo esse panorama, a gente quer ouvir a opinião de quem nos acompanha hoje. É o momento de trazer audiência para a conversa. Diante de um tabuleiro tão complexo, como garantir na prática que os juízes se mantenham imparciais em casos políticos de alta polarização? A visão de quem ouve essa análise é fundamental. Os comentários estão abertos. E como uma ferramenta prática para a nossa audiência continuar explorando esses temas, fica a recomendação de adotar um checklist rápido de consumo de mídia. Ótimo. O que a gente tem que olhar? Primeiro, identificar se a fonte é um veículo reconhecido ou só um canal amplificando indignação. Segundo, verificar a data. Decisões antigas muitas vezes são recicladas fora de contexto. Isso acontece muito. E terceiro, cruzar as informações. Uma narrativa isolada é confirmada por fontes diferentes. Esse rigor é o melhor escudo contra a desinformação. Perfeito. A nossa audiência pode deixar um curtir no vídeo se esse nível de detalhe ajudou a clarear um cenário tão denso. Inscrever-se no canal também é essencial para continuar conectando o Brasil e o mundo. É muito importante essa interação. Comentem suas experiências ou dúvidas sobre os conceitos de hoje. Para encerrar o mergulho, a gente deixa um paradoxo filosófico que as nossas fontes desenterraram. Um nó moral enorme. Vimos que as mensagens revelaram falhas éticas graves, mas foram obtidas de forma ilegal. Como uma democracia deve equilibrar a busca pela verdade com o respeito inegociável às leis de como essa verdade é descoberta? Os fins podem justificar os meios dentro do direito. Fica essa provocação para o pensamento crítico de todos. E o próximo passo é simples.
inscrever-se, ativar as notificações e compartilhar com quem valoriza informação clara. Até a próxima! Até mais!